acredita que pagar um seguro de imóvel ou patrimônio, no caso de quem tem uma pequena ou média empresa, é uma poupança às avessas. Se nunca acontecer nada, perde-se um grande valor. Mas e se acontecer? Nós vamos falar sobre seguros com o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros da Bahia, o Sincor, Jorge Carneiro, que está conosco aqui nos estúdios. Bom dia, Jorge. Bom dia. Jorge, a máxima é essa mesma, se preparar para algo que a gente espera que nunca aconteça? Bom, na verdade, a base do seguro é o risco. Então, você fazer um seguro de um incêndio é muito barato, vale a pena fazer e realmente o risco é remoto, não é um risco muito fácil de acontecer. Mas o consumidor de seguros, que nós chamamos de segurado, ele costuma comparar um seguro desse para empresa de incêndio com um seguro de automóvel, que é muito caro em função do risco. Então vale a pena, é um seguro muito barato. Barato em relação ao seguro de carro, por exemplo? Você pode fazer um seguro da sua residência, um apartamento de 100 mil reais, de 200 mil reais, você vai pagar cerca de 150 reais por ano. É muito barato, vale a pena. Isso para segurar o quê? Incêndio, basicamente, ou algum outro tipo de... Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar e contratar um corretor de seguros oficial, que ele precisa ter o registro na SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Aí você contrata o seguro de incêndio, que ele é a chamada cobertura básica. Você pode colocar ali o curto-circuito, colocar responsabilidade civil familiar, botar roubo de equipamentos e várias outras coberturas que você pode escolher com a conversa com o corretor. O seguro de casa, de imóvel, digamos assim, ou de empresa, ele é como o de carro, que eu posso incluir terceiros? Por exemplo, se eu colocar fogo sem querer no meu apartamento, ou até por querer, não, por querer não pode, né? Tem que ser sem querer mesmo. Enfim, meu apartamento pega fogo, queimo do vizinho, eu tenho como fazer essa cobertura? Se eu provocar uma situação ou se acontecer uma situação na minha casa que prejudique outras pessoas, eu tenho como me cobrir também? Você tem a cobertura para isso, porque existe a diferença do dolo e da culpa, né? O dolo é quando você vai toca fogo com a intenção de tocar fogo. Então aí já é um ilícito penal, né? No caso, mas a culpa, você esquecer um fogão ligado, uma torradeira ligada, aí pegou fogo no seu apartamento, no vizinho, você tem a cobertura, contanto que você contrate a cobertura de responsabilidade civil. Porque o seguro, quando você faz do seu imóvel, é para cobrir o seu imóvel. Quando acontece um incêndio no vizinho, você tem que contratar o seguro de responsabilidade civil, que é aquele que cobre o dano aos terceiros. Vale, por exemplo, para registros relacionados a uma das tantas ocorrências que a gente acaba noticiando aqui por causa da chuva. Vamos supor, por exemplo, um empresário que tem a sede da organização dele foi soterrada por conta de um problema relacionado à chuva. Isso também pode ser um caso que fica amenizado por um seguro desse tipo? Pode sim. O seguro hoje é considerado é chamada ciências securitárias. É uma coisa de uma certa complexidade. Então, na hora de fazer o seguro, você tem que contratar a cobertura de desmoronamento, a cobertura de alagamento ou a cobertura de inundação. O que é alagamento é água de chuva, o que é inundação é água do rio. Então, essa coisa tem que ter um profissional habilitado para conseguir explicar e estabelecer essas diferenças. Para chegar às minúcias do... É muito minucioso, é uma coisa muito complexa o seguro. Hoje existe mais de 100 tipos de seguro diferentes, então é muito complexo, tem que contratar um profissional habilitado. Nós estamos conversando com o Jorge Carneiro, ele que é corretor de seguros, claro, e é presidente do Sindicato dos Corretores de Seguro aqui da Bahia, o Sincor. Agora, Jorge, tem alguma região em Salvador onde o seguro para empresa ou o seguro para casa seja muito mais alto? Porque a gente sabe que existem determinados tipos de veículos que são os mais roubados, tradicionalmente, que acabam tendo o seguro ali um pouco mais caro que a média, independente do valor do carro, né? Existe isso também em relação a bairros de Salvador, regiões que tenham o seguro mais caro? Bom, existe, mas se a gente for comparar a questão do seguro de automóvel, existe bairro onde ocorrem os roubos mais do que outros bairros. Então, como o seguro é função do risco, o preço é mais caro no bairro onde ocorrem mais roubos. Mas para o seguro de incêndio já é diferente, né? O seguro é mais caro onde não tenha um corpo de bombeiros, por exemplo. Então, aqui em Salvador, nós não temos um bom corpo de bombeiros
Então, as seguradoras avaliam, né, a estrutura do Corpo de Bombeiros e cobram um preço menor do que aqueles lugares onde não tem um Corpo de Bombeiro, como nas cidades do interior, que nem água tem no sertão da Bahia. Ou seja, eu posso pagar até mais por esse seguro numa cidade do interior, onde o valor, teoricamente, do imóvel é menor do que o imóvel de mesmo tamanho aqui de Salvador, pela falta da presença do Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro, e tem cidades do interior que não tem nem água direito. Cidade do Se sertão. pegar fogo, realmente, Se pegar fogo, ele lá, né? Ele vai até o final. Então, as seguradoras avaliam isso. Hoje o mercado de seguro é um mercado livre, cada seguradora tem um preço que quer, são mais de 100 seguradoras, então a necessidade de procurar um corretor de seguros que ele vai oferecer 20, 30 seguradoras que ele trabalhe dentro do melhor produto para atender a necessidade do cliente. No caso de uma empresa, por exemplo, vamos falar num escritório para ficar até mais fácil, né? Porque a gente conhece, todo mundo conhece o tipo de equipamento que vai no escritório, como computador, impressora, esse tipo de equipamento de tecnologia mais simples, né? Que todo mundo utiliza. Quando eu vou fazer um seguro da minha empresa, eu tenho que segurar essas máquinas também, né? O ideal é que, né? A primeira coisa que você faz é que nós chamamos no seguro de incêndio a chamada cobertura básica, que é o seguro incêndio. Uhum. Você faz o seguro de incêndio e daí, se esses equipamentos que você falou vier a pegar fogo, a seguradora indeniza. Mas às vezes não é só o fogo, é o ladrão que vai e rouba o equipamento. Aí você tem que acrescentar a cobertura de roubo. O que caracteriza um incêndio é quando há chamas. Então às vezes o equipamento tem um curto-circuito e se não ocorrer a presença de chamas, não caracteriza o seguro de incêndio. Aí você tem que fazer outra cobertura, que é a chamada cobertura de danos elétricos, que cobre o curto-circuito. Ou seja, é tudo muito detalhado, você tem que ter uma paciência enorme, inclusive, de ler o contrato, né? E outro detalhe, você pode fazer um seguro de vendaval, acontece muito no interior. Mas o que é vendaval? É você soprar uma telha e a telha cair? Não, isso não é vendaval. Vendaval é quando o vento é acima de 15 metros por segundo. Então, como é que você vai explicar ao cliente, deu um vento de 14 metros por segundo que ele não tem direito? Porque a seguradora exige um laudo do Instituto de Meteorologia. O laudo está dizendo lá, o vento foi 14 metros por segundo, mas o seguro só cobre se for 15 metros por segundo. Que azar, hein? É complexo. É que conversação para ajudar o bem. Pois é. A gente conversou sobre seguro um pouco, para a gente ter um pouquinho de ideia, né? De seguro de imóvel, seguro de empresa, com Jorge Carneiro, ele que é presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros aqui da Bahia. Jorge, muito obrigado. Um bom dia para você. Obrigado a vocês, estamos à disposição. Agora, Adelo,